organizações buscam retomar as atividades presenciais, elas deverão se preparar para uma nova realidade, né? Com exceção de alguns setores, como de tecnologia, a maioria das organizações vai sair mais fragilizada no pós-pandemia, né? Nesse sentido, recentemente, o Gartner publicou um relatório onde busca orientar as lideranças a atravessarem este novo momento e indica que as empresas precisam, na verdade, de uma verdadeira redefinição, né? Por que é importante, afinal, redefinir as estratégias? Do que a gente está falando aqui como prioridade? Ou seja, quando a gente fala, no Gartner a gente fala o reset, né? Assim, dar reposicionar a empresa nessa nova realidade que a gente tem, né? É um novo contexto, né? A gente define esse reset em 3 grandes fases, né? A fase do respond inicialmente, aí tudo que, né, manter a empresa funcionando, né, o que é essencial, tal, no primeiro momento, depois a questão de ter uma fase de recover e depois uma fase de renew, né, de pós-pandemia, para a gente enfrentar, ver como é que vai ser esse novo contexto, essa nova realidade que a gente tem, né. Acho que aqui a gente ainda vive muito nessa questão do recover, né, que a gente tem estratégias de otimização de custos, estratégias de repensar a empresa, acomodar esse novo contexto, essa nova situação que nós temos, né? E trabalhar também muitas questões relacionadas à resiliência, à segurança, a reduzir riscos da operação também, né? Eu acho que essa dualidade de você acomodar os custos a essa nova realidade e também a criticidade dos sistemas e da infraestrutura corporativa, digital da organização precisa existir, né? Então a gente tem aí as 2 ações que são fundamentais, né? Primeiro, acomodar todas essas questões de custo, de otimização dos custos, de adequação dos budgets. Então, imagina que o que a gente chama de IT spending, né? Quantas empresas gastam na área de TI, é uma fração do seu faturamento, do seu revenue, né? Então, à medida que o revenue é muito impactado, a gente reposiciona o investimento nessas áreas de tecnologia e, obviamente, isso na organização como um todo. Mas, além disso, também a gente tem toda essa questão da nova criticidade desses canais digitais e de toda a parte tecnológica da organização. Imagina a demanda que é. Imagina uma situação onde existe uma falha, seja de segurança, seja de disponibilidade, seja o que for na organização, isso tem um impacto enorme hoje em dia, né? Então isso não pode acontecer, né? A gente tem que proteger a organização, né? A gente trabalha muito no protect the business, em reduzir seus custos operacionais, né, melhorar a sua eficiência e a sua resiliência. Enfim, e por último tem essa questão também do renew, de você tratar de que maneira a gente vai crescer, que maneira a gente vai explorar essas novas oportunidades pós-pandemia, né, à medida que a gente enfrente essa nova realidade, quais são as oportunidades que aparecem, de que maneira a gente consegue. Alguns vão crescer, alguns podem até deixar de existir, né? Pode ser que a gente tenha empresas que podem não sobreviver a essa questão, né? A gente vê desde empresas que vão diminuir, empresas que vão sumir, desaparecer, empresas que vão voltar ao seu dia a dia, algumas vão se reinventar, outras vão aproveitar essas oportunidades eventualmente para explorar novas opções, novos mercados, né? Essa nova realidade. O Gartner fala, como você mencionou, Henrique, o Gartner fala sobre essas 3 fases, né? Isso, exato. Recuperar e renovar, né? Renovar, é o reset, né? Que ele chama. Elas são fases sequenciais, uma tem que estar atrelada à outra. Em geral, no início, as empresas reagiram, né, à situação de falar, preciso manter o business rodando, né? De respond à situação, né? De responder a essa situação. Depois a gente teve como que a gente acomoda nesse novo cenário e agora vamos renovar, vamos, né, virar essa página e seguir a vida, né, nesse contexto, nessa nova realidade de que
o universo digital, ele transformou muitas operações durante o processo da pandemia, né? É quase que impensável que a gente vai voltar a uma situação exatamente o que era antes, né? Não existe mais isso, né? Veja o que nós estamos fazendo nesse exato momento, né? Essa interação, estamos conversando por vídeo remotamente, né? No outro momento a gente estaria fazendo isso presencialmente, né? Então, isso é uma nova realidade que veio para ficar, né? Por exemplo, né? A gente vai alterando, muitos processos foram alterados e eu acho que o que a gente vê nas pesquisas do Gartner é que muitas empresas estão aproveitando as oportunidades que aparecem, até eventualmente com o desaparecimento de algumas empresas, eventualmente com a transformação do mercado, elas vão se renovando após esse grande evento que nós tivemos, né? No início da pandemia, quando as empresas começavam a se preparar para colocar todos os funcionários em casa e todo mundo acionava esses planos de contingência, muitas empresas acabaram avançando demais, talvez esses planos de contingência, acionaram cortes massivos, por exemplo, e elas se viram refém até mesmo dos próprios cortes, né? Porque a gente não consegue acelerar transformações digitais com menos gente e sem investimentos em tecnologia, né? No final do dia, Henrique, acho que as empresas e as lideranças acabam tirando muitos ensinamentos disso, né? Mas na sua visão, na visão do Gartner, o que as empresas, essas lideranças, elas devem tirar aqui de saldo importante e quais lições que elas aprendem para se tornarem mais resilientes, até talvez para uma próxima crise que eventualmente irá acontecer. A gente sabe que as crises são cíclicas, né? Numa próxima crise a gente vai estar bem melhor, né? Essa foi gigantesca, né? E essa transformou muito. Agora, existem muitas coisas, a gente pode falar aqui sobre várias coisas. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que são pessoas, né? Pessoas são fatores fundamentais, extremamente críticos e importantes para a transformação das organizações. Não adianta a gente ter novas tecnologias, muitas opções de inovação, mas se a gente não souber usar essas tecnologias de maneira correta, se a gente não tiver pessoas que sejam mais versatilistas, que utilizem, né, que saibam explorar todas essas opções, né, com bons skills, a gente não vai... acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que as empresas estão percebendo que o fator humano é fundamental também nesse processo, né? A gente quer automatizar, a gente quer reduzir risco, a gente quer melhorar a eficiência, tudo bem, a gente está automatizando mais, mas precisa ter inteligência, né? A gente precisa ter essa capacidade, protagonismo das pessoas, né? E profissionais que tenham qualificação para poder ajudar a organização a se adaptar, para poder, né, se transformar e crescer no futuro, né? Então, acho que pessoas é um fator fundamental e vai continuar sendo, né? A gente tem ainda um déficit muito importante aqui no Brasil, seja de mão de obra qualificada, seja de infraestrutura computacional instalada também. A gente tem aí um gap em relação aos países, né, mais desenvolvidos, na utilização de inúmeras tecnologias. Muito disso passa não só por capacidade de investimento, mas também por capacidade, né, de conhecimento também, né? Acho que esse é um ponto fundamental, né? Você vai encontrar em muitas pesquisas, de diversas maneiras, né, que assim, né, o fator humano não é um fator, é o fator, né? Um fator muito importante, muito fundamental na transformação das organizações. Agora, precisa também ter bons processos, conhecimento, precisa, né, a gente ter todas as ferramentas e tudo mais. O Brasil vem avançando rapidamente. A questão é que nós tivemos e temos muitos desafios, né, como todos os outros países também. Então, acho que cada vez mais as empresas estão percebendo que não dá para simplesmente reduzir o quadro, né, cortar, né, muito fundo e depois
para atrair talento não vai ser fácil, né? A gente precisa de talentos para poder se desenvolver, né? Cada vez mais. Então, eu vejo, assim, existem muitas pesquisas mostrando que esse é um fator muito importante. O fator do desenvolvimento também, nessa questão de gastar com mais inteligência, né, os recursos, nessa priorização de recursos cada vez mais inteligentes, na utilização mais inteligente dos recursos tecnológicos, né? E, enfim, e às vezes até incentivos do próprio governo, né? O governo vem fazendo uma série de incentivos, seja na utilização, por exemplo, de cloud computing, seja na utilização de outras coisas. Acho que estímulos governamentais são importantes, acho que, né, a organização também precisa estar aberta a não apenas fazer mais do mesmo, mas também repensar, né? A gente pensa nesse reset, é uma forma de você também repensar a sua organização nesse novo mundo que a gente vive agora, né? Que é um mundo muito mais digital, muito mais integrado, muito mais conectado, né? Falando um pouco desse reset, né, desses pilares também estratégicos, acho que isso tange muito a liderança das organizações, né? E acho que a liderança nunca foi tão exposta e tão demandada como nessa crise, né? Desse ponto de vista, as lideranças elas também precisam fazer um reset desse momento? Repensar a maneira como avalia os seus funcionários, repensar as necessidades do próprio negócio, né, do ponto de vista tecnológico, né? Eu mencionei antes que os gastos em tecnologia são uma porcentagem do seu faturamento, né? Algumas verticais gastam mais, né? Por exemplo, os bancos gastam mais, outros, né, manufatura gasta um pouco menos, enfim, cada um tem a sua realidade. E essas realidades se transformaram, né? Isso não é mais assim. Hoje a gente precisa pensar, por exemplo, de que maneira eu consigo utilizar essas ferramentas, esses instrumentos para mudar o meu negócio, né? Para transformar a minha realidade, que era às vezes muito voltada a determinada, a uma realidade que hoje já se modificou, né? Imagina que hoje comprar remotamente, fazer o que nós estamos fazendo aqui remotamente, etc., é o dia a dia, né? A gente faz isso agora. Assim, é normal da gente fazer isso, a gente faz isso naturalmente, né? Comprar remotamente, interagir remotamente. O brasileiro, a gente tinha até um lado latino, até de gostar do face-to-face, né? De tomar cafezinho, discutir do futebol, né? Tinha uma coisa assim de criar trust nos relacionamentos humanos que também vão se transformar, né? A gestão, os gerentes e tal, precisam também se atualizar nesse aspecto, né? Não dá para você achar que a coisa simplesmente vai retornar do jeito que era. Não é verdade, né? Por isso que a gente fala do reset, né? Da repensa, né? É como se a gente falar reiniciar a máquina. A gente vai reiniciar a organização como uma máquina mesmo, né? O reset que a gente... Né? Quando você tem um problema no seu celular, quando você não faz isso, você não faz um reset, né, no seu celular, a gente faz a mesma coisa. A gente faz uma limpeza e e um reposicionamento em face das novas realidades que se apresentam.